Há momentos na vida em que tudo desmorona em questão de segundos. Beatriz estava vivendo um pesadelo. O homem que ela amava havia roubado tudo e desaparecido. Na delegacia, ela descobriu a verdade devastadora. Ele era um golpista que também destruiu a vida de outras mulheres. Sem dinheiro, sem casa, sem esperança. Beatriz teve que escolher entre desistir ou renascer das cinzas. Esta história inspiradora sobre recomeços e superação vai fazer você se emocionar. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Beatriz girou a chave na fechadura com o coração leve. 2 dias longe de casa pareciam uma eternidade quando se está apaixonada. Ela mal podia esperar para abraçar Antônio e contar sobre as roupas lindas que havia comprado para revender. O negócio estava indo bem e ela tinha planos, muitos planos. Mas quando a porta se abriu, o silêncio a recebeu como um presságio. "Amor?" chamou, deixando a mala no chão. "Cheguei?" Nada. Apenas o eco da própria voz reverberando pelas paredes vazias. Beatriz caminhou até a sala, os passos cada vez mais lentos. As caixas de roupas que ela havia deixado cuidadosamente empilhadas não estavam mais lá. Seu coração começou a acelerar. Correu até o quarto onde guardava o dinheiro. A gaveta estava vazia. Abriu o guarda-roupa com as mãos trêmulas. As roupas de Antônio haviam sumido. Não, murmurou, sentindo as pernas fraquejarem. Ela discou o número dele com dedos trêmulos. A ligação caiu direto na caixa postal. Tentou de novo. E de novo. E de novo. Sempre o mesmo resultado. O número discado está desligado ou fora da área de cobertura. Durante 2 dias, Beatriz viveu em um pesadelo acordada. Ligava para Antônio a cada hora. Enviava mensagens desesperadas que nunca eram lidas. Talvez ele tivesse tido um acidente. Talvez estivesse em perigo. A mente dela se recusava a aceitar a verdade que o coração já sabia. Na manhã do 3º dia, com olheiras profundas e as mãos tremendo, ela entrou na delegacia. "Preciso registrar um desaparecimento e um roubo", disse ao delegado, a voz quebrando. O policial pegou seus dados e digitou o nome de Antônio no sistema. A expressão dele mudou instantaneamente. "A senhora pode me acompanhar até minha sala?" ele pediu, o tom sério demais para ser apenas protocolar. Sentada na cadeira dura daquela sala fria, Beatriz ouviu palavras que despedaçaram sua alma em 1000 pedaços. "Antônio Ferreira é um estelionatário procurado há 3 anos", o delegado explicou, mostrando uma ficha criminal no computador. "Ele aplica golpes em mulheres que conhece, conquista a confiança delas, mora junto por algum tempo e depois desaparece levando tudo o que pode." Beatriz sentiu o ar faltar. Isso não pode ser verdade. Ele me amava. Nós íamos casar. "Lamento, senhora. Mas ele já fez isso com pelo menos 7 mulheres que conhecemos. E mantinha relacionamentos simultâneos com 3 delas ao mesmo tempo." As paredes pareciam se fechar ao redor de Beatriz. Cada palavra era uma facada. Cada informação, um golpe certeiro na imagem do homem que ela amava. Ou achava que amava. Ou amava a mentira que ele criou. Ela assinou os papéis em estado de choque, sem entender direito o que estava fazendo. Saiu da delegacia cambaleando, como se tivesse sido atropelada. As pessoas passavam por ela na calçada, rindo, conversando, vivendo suas vidas normais. Como o mundo podia continuar girando quando o dela havia acabado. Em casa, se ainda podia chamar aquilo de casa, Beatriz se deixou cair no chão da sala vazia. O apartamento que dias atrás era cheio de planos e sonhos, agora era apenas um espaço oco, ecoando sua solidão. Ele não a amava. Nunca a amou. Cada beijo foi mentira. Cada promessa, farsa. Cada "eu te amo", um ensaio para o próximo golpe. E ela, idiota, havia acreditado em tudo. As lágrimas finalmente vieram, violentas e amargas. Beatriz chorou por horas, até não restar mais nada dentro dela, além de um vazio imenso. Quando a noite caiu, ela ainda estava no mesmo lugar, encarando o teto, tentando entender como havia sido tão cega. E o pior ainda estava por vir.
As dívidas com os fornecedores começariam a vencer em uma semana. O despejo veio rápido demais. Beatriz nem teve tempo de processar a perda antes que a próxima catástrofe batesse à porta. Sem o dinheiro do aluguel, sem como pagar as dívidas, ela precisou sair do apartamento que um dia chamou de lar. Sônia apareceu em uma manhã cinzenta, com um sorriso triste e os braços abertos. Você vai morar comigo. Não foi um convite, foi uma ordem. E não aceito não como resposta. Beatriz apenas assentiu, sem forças para discutir. Juntou suas poucas coisas em 2 malas e seguiu a amiga até a cidade vizinha, para um quarto pequeno nos fundos da casa de Sônia. Era apertado, simples, mas era um teto. Era mais do que ela merecia. Pelo menos era o que pensava. Os dias se arrastavam em uma névoa densa. Beatriz passava horas deitada, encarando o teto, repassando cada momento com Antônio, procurando sinais que deveria ter visto. Como foi tão ingênua? Como não percebeu? Bia, você precisa comer alguma coisa. Sônia entrava no quarto com um prato de comida todos os dias. Não estou com fome. Não me importa. Você vai comer. Mas Beatriz apenas mexia na comida. Levava garfadas vazias à boca. Mastigava sem sentir gosto. Tudo havia perdido a cor, o sabor, o sentido. Uma semana se passou. Depois 2. Sônia tentava de tudo. Piadas, histórias, até colocar músicas animadas. Nada funcionava. Beatriz era apenas uma sombra da mulher que costumava ser. Você não pode desistir, Sônia disse em uma tarde, sentando-se na beira da cama. Eu sei que está difícil. Sei que parece que o mundo acabou. Mas você ainda está aqui, Bia. Ainda está respirando. E enquanto houver vida, há chance de recomeçar. Para quê? Beatriz murmurou, a voz rouca de tanto chorar. Perdi tudo, Sô. Meu dinheiro, meu trabalho, minha casa, minha dignidade. Ele me fez de idiota. E o pior é que eu deixei. Ele, que é o idiota. Sônia apertou a mão da amiga com força. Ele perdeu você. Uma mulher incrível, talentosa, de coração enorme. O problema nunca foi você, Bia. Foi ele. Sempre foi ele. Beatriz queria acreditar, mas as palavras soavam vazias. No final do mês, a realidade bateu com força total. As contas estavam vencendo. Os fornecedores ligavam diariamente, cobrando o dinheiro das roupas que Antônio havia roubado. Beatriz precisava trabalhar, mas estava paralisada pela depressão, pela vergonha, pelo medo. Foi então que Sônia teve uma ideia. Lembra quando você fazia aqueles bolos incríveis para seus aniversários? Ela perguntou, os olhos brilhando. E aqueles doces que todo mundo implorava a receita? Sô, eu não consigo nem sair da cama, quanto mais fazer doces. Mas e se nós fizermos juntas? Sônia se animou. Podemos fazer doces, pães, bolos e vender de porta em porta em prédios comerciais. É um começo, Bia. Pequeno, mas é um começo. Beatriz olhou para a amiga, aquela mulher, que não a abandonou quando ela não tinha mais nada. Sônia tinha seu próprio trabalho, sua própria vida, mas estava ali, disposta a dividir o peso. Eu não sei se consigo, Beatriz sussurrou. Não precisa saber, só precisa tentar. E assim, sem esperança, sem vontade, apenas movida pela necessidade de sobreviver, Beatriz concordou. Na primeira manhã, o despertador tocou às 4 da madrugada. Beatriz quis desligar e voltar a dormir, mas Sônia já estava batendo na porta. Vamos, parceira. Temos doces para fazer. A cozinha se encheu de farinha, açúcar, chocolate. As mãos de Beatriz se moviam no automático, seguindo receitas que conhecia de cor. Sônia cantarolava enquanto trabalhava, tentando manter o ânimo alto. Quando o sol nasceu, elas tinham 3 cestas cheias de brigadeiros, beijinhos, bolos caseiros e pães frescos. Prontas para conquistar o mundo? Sônia perguntou, pegando uma cesta. Beatriz olhou para os doces, depois para a amiga, e forçou um sorriso fraco. Prontas, para tentar não morrer de fome, corrigiu. E assim, com passos pesados e o coração ainda partido, Beatriz saiu para enfrentar o mundo novamente. Ela não sabia ainda, mas aquela primeira manhã mudaria tudo. As ruas estavam vazias quando Beatriz e Sônia saíram de casa. O peso das cestas cortava os ombros, mas era nada comparado ao peso que Beatriz carregava no peito.
Cada passo era um esforço, cada respiração, uma lembrança de que ainda estava viva, mesmo não querendo estar. Vamos começar por... Ali! Sônia apontou para um prédio comercial no centro. Edifícios são melhores. Tem mais gente, mais movimento. Beatriz apenas seguiu, calada. Não tinha energia nem para discordar. O primeiro não doeu. O segundo também. No terceiro, Beatriz já estava acostumada. Porta após porta, andar após andar, ouviam as mesmas desculpas. Já tomei café, estou de dieta, não tenho dinheiro trocado. Experimenta pelo menos. Sônia insistia com seu sorriso largo. São os melhores doces da cidade. Algumas pessoas compravam por pena, outras por educação. Poucas porque realmente queriam, mas cada venda era uma pequena vitória. Beatriz, porém, estava em outro lugar. Seu corpo se movia mecanicamente, oferecendo os doces com voz baixa, quase inaudível. Seu olhar estava vazio, perdido em algum lugar entre a dor e o desespero. Você precisa sorrir mais, Sônia sussurrou enquanto andavam para outro andar. As pessoas compram da energia, não só do produto. Não tenho energia para dar. Beatriz respondeu cansada. Então finja. Finja até que um dia seja real. No final do primeiro dia, voltaram para casa com os pés inchados e as costas doendo. Haviam vendido metade dos doces, o suficiente para pagar algumas contas pequenas, mas longe de ser o bastante. Amanhã vai ser melhor, Sônia disse otimista como sempre. Mas os dias seguintes foram iguais. A rotina se repetia. Acordar às 4, cozinhar até o amanhecer, caminhar quilômetros com cestas pesadas, ouvir mais nãos do que sims, voltar para casa exaustas. Beatriz estava no limite. Seu corpo doía, sua alma estava estilhaçada. Ela funcionava no piloto automático, uma máquina programada apenas para sobreviver. Foi em uma terça-feira, na terceira semana, que tudo mudou. Elas entraram em um edifício alto e moderno no centro empresarial. Beatriz arrastou-se até o elevador, as cestas parecendo pesar toneladas. Quando as portas se abriram, um homem estava lá dentro. Alto, ombros largos, terno impecável. Ele tinha traços marcantes, cabelo escuro penteado para trás e olhos que pareciam enxergar além da superfície. Precisa de ajuda? Ele ofereceu imediatamente apontando para as cestas. Não, obrigada. Beatriz respondeu automaticamente, entrando no elevador. Já estou acostumada. Mas enquanto as portas se fechavam e o elevador subia, o aroma dos doces preencheu o pequeno espaço. Esse cheiro está incrível, o homem comentou, inalando profundamente. É chocolate belga? Não, Beatriz respondeu, ainda sem olhar diretamente para ele. É chocolate comum, mas a receita é especial. Ele sorriu e havia algo genuíno naquele sorriso. Posso experimentar um? Pela primeira vez em semanas, Beatriz ergueu os olhos. Encontrou o olhar dele. Gentil, curioso, sem julgamento. Algo se mexeu dentro dela. Uma pequena fagulha em meio às cinzas. Claro, ela abriu a cesta e pegou uma trufa. É por conta. Se gostar, pode virar um futuro cliente. Ronaldo pegou o doce e provou. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, ele murmurou. Isso é excepcional. Sério, é o melhor doce que já provei. Obrigada, Beatriz disse, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com orgulho. O elevador parou no 10º andar. Ronaldo saiu, mas virou-se antes que as portas se fechassem. Qual o nome da empresa? Doces da Bia, ela respondeu quase sussurrando. Vou lembrar disso. Ele acenou, e então as portas se fecharam. Beatriz ficou parada, olhando para o reflexo no metal polido do elevador. Por um momento, apenas um breve momento, ela havia se sentido vista. Não como uma mulher quebrada, mas como alguém que tinha valor. Viu? Sônia cutucou seu braço quando desceram no térreo. Quando você se permite brilhar, as coisas acontecem. Beatriz não respondeu, mas algo havia mudado. Era pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Uma rachadura no muro que ela havia construído ao redor do coração. Naquela noite, enquanto preparava a massa para o dia seguinte, ela percebeu que suas mãos não tremiam mais. E quando finalmente deitou para dormir pela primeira vez em 2 meses,
Ela não chorou. Às vezes, tudo o que precisamos é que alguém enxergue nossa luz, mesmo quando nós mesmos não conseguimos vê-la. Há momentos que dividem a vida em antes e depois, e Beatriz estava prestes a viver um deles. 5 dias haviam se passado desde o encontro no elevador. Beatriz tentava não pensar naquele homem, mas a gentileza dele permanecia grudada em sua mente como mel. Era estranho. Ela havia jurado nunca mais confiar em nenhum homem, mas algo nele parecia diferente. Era uma quinta-feira chuvosa quando o telefone tocou. Beatriz estava na cozinha, com as mãos sujas de farinha, preparando uma nova fornada de bolos. Alô? Atendeu, segurando o aparelho entre o ombro e a orelha. Bom dia, falo com Beatriz, da Doces da Bia? Uma voz feminina e profissional soou do outro lado. Sim, sou eu. Meu nome é Carla, sou assistente executiva da Siqueira Exportações. O senhor Ronaldo Siqueira provou seus doces e gostaria de fazer uma encomenda para um evento da empresa. O coração de Beatriz acelerou. Ronaldo. Era o nome dele. Claro. Qual seria a quantidade? Precisamos de 2.000 doces e bolos variados para uma confraternização que acontecerá daqui a 10 dias. O senhor Ronaldo pediu especialmente aquelas trufas que a senhora vendeu aqui na empresa. Beatriz quase deixou o telefone cair. 2.000. Sim, conseguimos fazer, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Qual seria o valor do orçamento? Quando Carla mencionou o preço e disse que metade seria paga antecipadamente, Beatriz precisou se sentar. Era dinheiro suficiente para pagar metade de suas dívidas. Era mais do que uma oportunidade. Era um milagre. Fechado, Beatriz disse, a voz embargada. Faremos o melhor trabalho possível. Quando desligou, ela ficou parada por um longo momento, olhando para o telefone. Lágrimas começaram a escorrer, mas dessa vez não eram de dor. Eram de alívio, de gratidão, de uma esperança frágil começando a nascer. Sou, ela gritou. Sônia! A amiga apareceu correndo, assustada. O que foi? O que aconteceu? Conseguimos. Beatriz sorriu, um sorriso genuíno que há muito tempo não aparecia em seu rosto. Uma encomenda enorme, 2.000 doces. As duas se abraçaram, pulando na cozinha como crianças. Por um instante, a dor do passado pareceu distante. Os próximos 10 dias foram de trabalho árduo. Elas contrataram Joana, uma vizinha que precisava de emprego, e as 3 trabalharam incansavelmente. A cozinha virou uma linha de produção. Dormiam 4 horas por noite, acordavam antes do sol nascer e só paravam quando a última fornada estava pronta. Beatriz descobriu algo durante aqueles dias. Quando estava concentrada no trabalho, a dor não gritava tão alto. Cada doce que fazia era uma pequena vitória contra Antônio, uma prova de que ele não havia destruído tudo. No dia da festa, elas chegaram ao edifício da Siqueira Exportações com 3 horas de antecedência. O salão de eventos era imenso, luxuoso, intimidador. Beatriz sentiu seu estômago revirar. Respira, Sônia sussurrou. Você merece estar aqui. Elas montaram a mesa dos doces com cuidado, cada peça posicionada perfeitamente. Beatriz havia feito tudo com suas próprias mãos, colocado seu coração em cada receita. Quando terminou, deu um passo para trás e admirou o trabalho. Estava lindo, profissional, digno. As senhoras fizeram um trabalho excepcional. Uma voz masculina ecoou atrás dela. Beatriz se virou e lá estava ele, o mesmo homem do elevador, ainda mais impressionante do que lembrava, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros. Foi você que nos contratou? Ela perguntou assustada. Sim, fui eu. O sabor do seu doce me impressionou. Ele respondeu sorrindo. Obrigada, Sr. Siqueira, ela disse formal. Ronaldo, por favor. Ele corrigiu com um sorriso. Sr. Siqueira é meu pai. Havia algo no jeito que ele olhava para ela. Não era pena, não era desejo. Era respeito, reconhecimento. Preciso que venha à minha sala para acertarmos o pagamento. Ele fez questão de pagar pessoalmente. Beatriz seguiu Ronaldo pelos corredores elegantes do edifício. Cada passo ecoava no mármore polido. Ela se sentia deslocada naquele mundo de luxo, mas mantinha a cabeça erguida.
Quando chegaram à sala dele, Ronaldo fez o pagamento. Foi direto ao cofre e pegou um envelope. Aqui está o valor, ele entregou a ela. Seu trabalho vale cada centavo. Beatriz pegou o envelope com mãos trêmulas. Aquele dinheiro representava mais do que pagamento, representava recomeço. Eu não sei como agradecer, ela disse, a voz falhando. Não precisa agradecer, Ronaldo respondeu, e então hesitou. Posso fazer uma pergunta pessoal? Beatriz assentiu tensa. Por que seus olhos são tão tristes? Ele perguntou com delicadeza. Desde o dia no elevador, percebi que você carrega uma dor profunda. E eu me peguei pensando nisso mais vezes do que deveria. O mundo pareceu parar. Ninguém havia perguntado isso. Ninguém havia realmente visto. A vida me ensinou que nem todo mundo é quem dizem ser, ela respondeu, escolhendo as palavras com cuidado, e que confiar pode custar tudo. Ronaldo a estudou por um longo momento. Nem todos merecem desconfiança, ele disse suavemente. Alguns de nós apenas queremos ver você sorrir de verdade. E naquele momento, algo dentro de Beatriz começou a descongelar. 2 semanas haviam passado desde a festa na Siqueira Exportações. Beatriz pagou metade de suas dívidas e, pela primeira vez em meses, conseguiu dormir uma noite inteira sem pesadelos. O negócio estava crescendo. Novos clientes apareciam, recomendados por funcionários de Ronaldo que haviam provado os doces na confraternização. Mas o que realmente tirava o sono de Beatriz era outra coisa. Ronaldo não saía de sua cabeça. Ela tentava se convencer de que era apenas gratidão. Ele havia dado a ela uma oportunidade quando mais precisava, mas, no fundo, sabia que era mais. Era o jeito que ele olhava para ela, como se enxergasse além das cicatrizes. Era a gentileza sem segundas intenções. Era tudo que Antônio fingiu ser, mas que Ronaldo parecia ser de verdade. E isso apavorava Beatriz. O telefone tocou em uma manhã de sábado. Beatriz atendeu enquanto mexia uma panela de brigadeiro. Beatriz! A voz de Ronaldo fez seu coração disparar. Aqui é o Ronaldo. Oi, ela respondeu, odiando como sua voz soou aguda. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, eu sei que é em cima da hora, mas estava pensando. Você gostaria de jantar comigo hoje à noite? Ele fez uma pausa. Nada formal, apenas uma conversa. Prometo que não vou te vender nenhuma exportação. Beatriz riu, um som que há meses não saía natural. Eu não sei se é uma boa ideia. Por que não? Ela pensou em responder várias coisas. Porque tenho medo. Porque a última vez que confiei em um homem, ele destruiu minha vida. Porque se você for apenas mais um mentiroso, eu não vou sobreviver. Mas engoliu seus pensamentos e respondeu apenas isso. Porque sou complicada, ela disse por fim. Ótimo, Ronaldo respondeu sem hesitar. Eu gosto de desafios. Te pego às 8? Beatriz fechou os olhos, respirou fundo e fez algo que jurou nunca mais fazer. Arriscou. Tudo bem, às 8. Quando desligou, Sônia estava na porta da cozinha com um sorriso imenso. Você tem um encontro. Não é um encontro, é só um jantar. Claro, claro. Sônia revirou os olhos. E eu sou a rainha da Inglaterra. Às 8 em ponto, Ronaldo tocou a campainha. Beatriz havia escolhido um vestido simples, mas bonito. Nada extravagante, apenas ela mesma. Quando abriu a porta, ele estava segurando um pequeno buquê de margaridas. Não quis ser clichê com rosas, ele disse com um sorriso tímido. Mas senti que você era mais do tipo margaridas. Beatriz pegou as flores, tocada pela simplicidade do gesto. São lindas, obrigada. O restaurante era aconchegante, não ostentoso. Música ao vivo tocava, suavemente ao fundo. Ronaldo puxou a cadeira para ela, e eles se sentaram frente a frente. No início a conversa era leve. Ele falou sobre a empresa, sobre como começou do zero e construiu um império de exportações. Ela falou sobre sua paixão por fazer doces, sobre como cada receita era uma memória da avó que a criou. Você tem um talento raro, Ronaldo disse, os olhos fixos nela. Não só para doces, para fazer as pessoas se sentirem em casa com apenas um sabor. É o único talento que tenho.
Beatriz respondeu, mexendo no guardanapo nervosamente. Duvido muito disso. O jantar seguiu entre risadas e histórias. Ronaldo era engraçado, inteligente, mas também vulnerável. Ele falou sobre a pressão de comandar uma empresa, sobre a solidão que às vezes sentia mesmo cercado de pessoas. Por que você está solteiro? Beatriz se pegou perguntando antes de pensar. Porque ainda não encontrei alguém que me fizesse querer casar. Ele respondeu, e então adicionou baixinho. Até agora. O coração de Beatriz bateu descompassado. Ela desviou o olhar, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Ronaldo, eu preciso ser honesta com você. Ela começou, a voz tremendo. Eu não sou boa nisso. Relacionamentos, confiar. Eu passei por algo recente que me quebrou de um jeito que não sei se tem conserto. Ele se inclinou para frente, pegando a mão dela com delicadeza. Eu não estou pedindo que você confie em mim agora, ele disse suavemente. Estou apenas pedindo que me dê a chance de mostrar que nem todos são iguais. Não tenho pressa, Beatriz, tenho paciência. Ela deixou, sorriu e segurou as lágrimas que amassaram cair. Quando Ronaldo a deixou em casa naquela noite, ele não tentou beijá-la. Apenas segurou sua mão por um momento, olhou fundo em seus olhos e disse: Obrigado por me dar essa chance. Beatriz entrou em casa flutuando. Sônia estava esperando, ansiosa por detalhes, mas Beatriz apenas sorriu e foi para o quarto. Deitada na cama, olhando para o teto, ela sentiu algo que há meses não sentia: a vontade de acordar no dia seguinte. Às vezes, curar não é esquecer o que nos machucou. É ter coragem de acreditar que coisas boas ainda podem acontecer. Um mês havia se passado desde aquele primeiro jantar. Ronaldo e Beatriz se viam sempre que possível. Cafés no fim da tarde, jantares à noite, conversas no telefone que se estendiam madrugada adentro. Ele era paciente, respeitoso, nunca apressava nada. E aos poucos, tijolo por tijolo, o muro que Beatriz havia construído começava a desmoronar. Mas havia um problema. Os mundos deles eram muito diferentes. Ronaldo transitava em círculos de empresários, em eventos luxuosos, em lugares onde o preço de uma taça de vinho custava mais do que Beatriz ganhava em uma semana. E embora ele nunca fizesse questão disso, ela sentia o peso da diferença. O convite veio em uma tarde de quarta-feira. Tenho um jantar na casa de um fornecedor na sexta, Ronaldo disse, enquanto tomavam café. São amigos de longa data. Gostaria muito que você fosse comigo. Beatriz sentiu o estômago revirar. Ronaldo, eu não sei se... Ei! Ele segurou a mão dela. Você vai estar comigo. Só isso importa. Mas na sexta-feira, quando Beatriz se viu em frente ao espelho com o único vestido elegante que possuía, ela não conseguia parar de tremer. Não era luxo suficiente. Ela não era sofisticada suficiente. A mansão dos Montenegro era intimidadora. Lustres de cristal, mármore por toda parte, garçom servindo champanhe, que provavelmente custava mais que seu aluguel de 3 meses. Ronaldo a apresentou a todos com orgulho, a mão firme na cintura dela. Mas Beatriz percebia os olhares. Algumas mulheres a analisavam dos pés à cabeça, sussurrando entre si. Durante o jantar, ela ficou em silêncio a maior parte do tempo. As conversas giravam em torno de viagens internacionais, investimentos, negócios que ela não entendia. Ela sorria educadamente, mas se sentia cada vez menor. Após o jantar, os homens se retiraram para a sala de estar para discutir negócios. As mulheres ficaram na varanda e foi então que tudo desmoronou. Então Beatriz, uma mulher loira de joias extravagantes, começou com um sorriso falso. Ronaldo disse que você trabalha com doces? Sim, tenho uma pequena confeitaria. Beatriz respondeu orgulhosa. Que charmoso. Outra mulher comentou com um tom condescendente. Uma doceira? Que rústico. E esse vestido? A loira continuou. É vintage? Ou apenas antigo mesmo? Risadas discretas ecoaram. Beatriz sentiu o rosto queimar. Na verdade, ele é simples, assim como eu, ela respondeu, tentando manter a compostura. Claro, claro. Uma terceira mulher se juntou. Nem todas têm o refinamento para entender alta costura. Cada palavra era uma facada disfarçada de gentileza.
Beatriz sentiu as lágrimas ameaçarem surgir, mas não daria a elas essa satisfação. Com um sorriso forçado, ela se desculpou e saiu para o jardim. O ar fresco da noite ajudou, mas não foi suficiente para apagar a humilhação. Ela se sentou em um banco de pedra, escondida entre as árvores, e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Aqui está você. A voz de Ronaldo a fez erguer o rosto rapidamente. Ele se aproximou, preocupado. O que aconteceu? Você sumiu e eu... Ele parou ao ver as lágrimas. Bia, o que foi? Ele se ajoelhou na frente dela. Eu não pertenço a esse mundo, ela sussurrou. Aquelas mulheres, elas têm razão. Eu sou só uma doceira com um vestido velho e sem nada interessante para dizer. Ronaldo respirou fundo e algo mudou em sua expressão. Ele ficou em pé, puxou-a pela mão com firmeza. Vem comigo. Eles voltaram para a varanda onde as mulheres ainda conversavam. O silêncio caiu quando os viram aparecer. Ronaldo, a loira começou com seu sorriso falso. Vocês estavam justamente mostrando exatamente por que nunca me interessei por nenhuma mulher desse círculo. Ele a cortou, a voz fria como gelo. Sabem qual é a diferença entre vocês? A Beatriz? Ela construiu algo com as próprias mãos. Ela não herdou dinheiro, não casou com ele, não vive de aparências vazias. As mulheres ficaram pálidas. Ela sabe o valor do trabalho, da humildade, da honestidade. Ronaldo continuou segurando a mão de Beatriz com força. E essas qualidades valem mais do que todas as joias que vocês usam juntas. Ela é real, algo que vocês nunca vão entender. Ele se virou para Beatriz, o olhar suavizando completamente. Eu me apaixonei por você exatamente, do jeito que você é. Ele disse, não mais sussurrando, mas declarando alto para todos ouvirem. Sua simplicidade, sua força, seu coração enorme. Você quer namorar comigo, Beatriz? Oficialmente, sem medo, sem vergonha. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Eram de alívio, de amor, de gratidão. Sim, ela sussurrou, e então repetiu mais forte. Sim, eu quero. Ronaldo sorriu, puxou-a para um abraço apertado e beijou sua testa. Então, de mãos dadas, eles passaram pelas mulheres, emudecidas. No carro, Beatriz finalmente respirou. Ronaldo entrelaçou os dedos nos dela. Sinto muito que tenha passado por isso, ele disse. Não sinta, ela respondeu, sorrindo pela primeira vez. Você me mostrou algo que eu havia esquecido, meu valor. E naquela noite, Beatriz entendeu que o amor verdadeiro não te deixa pequeno, te faz gigante. A felicidade é frágil quando construída sobre ruínas não resolvidas. Os meses seguintes foram os mais felizes que Beatriz havia vivido em anos. O namoro com Ronaldo florescia de maneira natural, sem pressa, mas com profundidade. Ele a apresentou à família, que a recebeu com carinho genuíno. Ela o levou para conhecer Sônia, que aprovou imediatamente com um sonoro "finalmente um homem de verdade". O negócio de doces também prosperava. O que começou como uma necessidade de sobrevivência se transformou em algo maior. Doces da Bia agora tinha encomendas fixas de 3 empresas, fornecia para 2 cafeterias e havia uma lista de espera para festas de fim de semana. Beatriz contratou mais 2 funcionárias e alugou um espaço pequeno para servir como cozinha comercial. Não era luxuoso, mas era dela, construído com seu suor, sua determinação, seu talento. Estou tão orgulhoso de você, Ronaldo disse em uma noite visitando a nova cozinha. Olha o que você construiu. Nós construímos, ela corrigiu. Você sempre esteve aqui, me apoiando. Não, ele a puxou para mais perto. Isso aqui é todo seu. Eu só tive o privilégio de assistir você voar. Beatriz se sentia completa. Pela primeira vez desde o trauma com Antônio, ela conseguia olhar para o futuro com esperança, ao invés de medo. Mas o passado nunca está completamente enterrado. A ligação veio em uma manhã chuvosa de terça-feira. Beatriz estava testando uma nova receita quando o telefone tocou. Alô? Beatriz Santos? Uma voz masculina e formal. Aqui é o delegado Ferreira, da Delegacia Central.
Precisamos que a senhora compareça hoje à tarde para prestar um novo depoimento sobre Antônio Ferreira. O nome foi como um soco no estômago. Beatriz precisou se apoiar no balcão. Ele... Vocês o encontraram? Ainda não, mas temos novos desdobramentos no caso. Às 3 horas está bom? Sim, ela respondeu com a voz trêmula. Estarei lá. Quando desligou, Sônia percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Antônio. Beatriz sussurrou. A polícia quer que eu vá depor de novo. Apenas ouvir aquele nome fez tudo voltar. A dor, a traição, a humilhação. Beatriz pensava que havia superado, mas percebeu que algumas feridas apenas cicatrizam por cima. Ela ligou para Ronaldo, que imediatamente se ofereceu para acompanhá-la. Você não precisa enfrentar isso sozinha, ele disse firmemente. Vou mandar meu advogado também. O Dr. Mendes é o melhor. Ele vai garantir que seus direitos sejam protegidos. Ronaldo, isso não é necessário. Bia, você é a mulher que eu amo. Ele a interrompeu. Tudo que te afeta, me afeta. Deixa eu cuidar disso, por favor. Às 3 horas, Beatriz estava na delegacia, acompanhada de Ronaldo e do Dr. Mendes, um homem de meia idade com óculos de grau e expressão séria. O delegado Ferreira explicou que Antônio havia aparecido no radar em outra cidade, aplicando o mesmo golpe. Uma nova vítima havia denunciado e as investigações estavam se intensificando. Precisamos que a senhora confirme alguns detalhes da época em que viviam juntos, ele disse. Lugares que ele frequentava, nomes que ele mencionava. Qualquer coisa que possa nos ajudar a encontrá-lo. Durante 1 hora, Beatriz reviveu os piores momentos de sua vida. Cada pergunta era uma lembrança dolorosa. Cada resposta arrancava um pedaço dela. Dr. Mendes interveio várias vezes, garantindo que as perguntas fossem feitas de forma respeitosa e que Beatriz não fosse exposta desnecessariamente. Quando finalmente terminou, Beatriz estava exausta emocionalmente. Obrigado pela colaboração, o delegado disse. Entraremos em contato caso precisemos de mais alguma coisa ou quando tivermos novidades. Mais tarde, quando encontrou Ronaldo, ele segurou a mão dela em silêncio. Ele não tentou minimizar a dor nem enchê-la de palavras vazias. Apenas estava ali, presente, sólido. Obrigada, Beatriz disse baixinho, por estar aqui, por não me fazer sentir fraca. Você é a pessoa mais forte que conheço, ele respondeu. E um dia, ele vai pagar por tudo que fez. Não só a você, mas a todas as mulheres que ele machucou. Naquela noite, Beatriz teve pesadelos pela primeira vez em meses. Sonhou com Antônio, com sua risada falsa, com suas mentiras doces. Acordou suando frio, o coração disparado. Ronaldo estava dormindo ao seu lado. Ela havia pedido para ele ficar, com medo de passar a noite sozinha. Ele o observou dormindo, tão diferente de Antônio. Genuíno onde o outro era falso. Presente onde o outro era ausente. Real onde o outro era ilusão. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para a cidade adormecida. Sônia havia deixado uma mensagem no celular. Não deixe aquele idiota roubar sua paz de novo. Beatriz respirou fundo. Sônia tinha razão. Ela havia reconstruído sua vida. Tinha um negócio próspero, uma amiga leal, um homem que a amava de verdade. Antônio não merecia nem mais um segundo de seus pensamentos, mas no fundo uma parte dela sabia. Enquanto ele estivesse livre por aí, machucando outras mulheres, essa ferida nunca fecharia completamente. Às vezes, a cura verdadeira só vem quando enfrentamos o que mais tememos e vencemos. O universo tem um jeito cruel de nos fazer enfrentar exatamente aquilo que mais tentamos esquecer. 3 meses haviam se passado desde o depoimento na delegacia. Beatriz havia conseguido empurrar os pensamentos sobre Antônio para um canto escuro da mente. A vida seguia, e seguia bem. O negócio crescia, o amor com Ronaldo se aprofundava, e ela finalmente começava a acreditar que merecia ser feliz. O convite chegou em uma sexta-feira. Um envelope, elegante, papel timbrado dourado. Gala beneficente dos empresários da região. Ronaldo leu em voz alta. É um evento anual.
Empresários de sucesso são homenageados e o dinheiro arrecadado vai para instituições de caridade. Este ano, eu sou um dos homenageados. Beatriz sorriu, orgulhosa. Você merece. Fez muito pela comunidade. E você vai comigo. Não foi um pedido, foi uma afirmação. Quero você ao meu lado quando eu subir naquele palco. No sábado à noite, Beatriz se arrumou com cuidado. Ronaldo havia insistido em comprar um vestido novo para ela. Azul marinho, elegante, mas não ostentoso, exatamente seu estilo. Ela se olhou no espelho e quase não se reconheceu. Não pela roupa, mas pelo brilho nos olhos. Estava feliz. Realmente feliz. O clube estava deslumbrante. Luzes suaves, música ao vivo, centenas de pessoas elegantes circulando com taças de champanhe. Ronaldo e Beatriz entraram de mãos dadas, e ela percebeu os olhares de admiração. Não mais de julgamento, mas de reconhecimento. Ela era a mulher ao lado de Ronaldo Siqueira e andava com a cabeça erguida. A noite estava perfeita. Ronaldo foi chamado ao palco, recebeu a homenagem e fez um discurso emocionante sobre responsabilidade social. Beatriz aplaudiu com lágrimas nos olhos, orgulhosa do homem que amava. Após a cerimônia, eles circulavam pelo salão, conversando com outros empresários, quando Beatriz decidiu ir ao toalete. Estava atravessando o salão quando algo a fez congelar. Um homem do outro lado do salão. Mais magro, cabelo curto, sem barba. Mas o jeito de andar, a postura, o sorriso falso enquanto conversava com uma mulher mais velha e elegantemente vestida. Era Antônio. O mundo pareceu desacelerar. O som ao redor virou um zumbido distante. Beatriz não conseguia respirar. Suas pernas tremiam tanto que ela precisou se apoiar em uma coluna. Não podia ser. Não ali. Não naquela noite perfeita. Mas era. Ele estava ali, a menos de 20 metros dela, representando mais uma vez o papel de homem bem-sucedido, encantando mais uma vítima. Bia, a voz de Ronaldo a trouxe de volta. Você está pálida. O que... Ele seguiu o olhar dela e imediatamente entendeu. É ele? Perguntou a voz tensa. Beatriz apenas conseguiu assentir. Ronaldo pegou o celular imediatamente. Doutor Mendes, preciso que você venha ao Clube Panorama agora e ligue para o delegado. Antônio Ferreira está aqui. Beatriz observava Antônio de longe. Ele não a havia visto ainda. Estava completamente focado na mulher ao seu lado. Provavelmente 50 e poucos anos, joias caras, postura de quem tinha dinheiro. A próxima vítima. Eu preciso avisá-la, Beatriz disse de repente. Bia, espera o advogado chegar. Não. Ela o interrompeu, algo endurecendo dentro dela. Eu não vou deixar ele fazer com ela o que fez comigo. Ela merece saber. Antes que Ronaldo pudesse impedir, Beatriz caminhou em direção ao toalete feminino. Esperou. Minutos depois, a mulher que estava com Antônio entrou. Beatriz respirou fundo e se aproximou. Com licença, ela começou, a voz tremendo. Eu sei que isso vai soar estranho, mas preciso falar com a senhora sobre o homem que está acompanhando. A mulher a olhou desconfiada. Quem é você? Meu nome é Beatriz. E o homem lá fora? Ele não é quem diz ser. Nos minutos seguintes, Beatriz contou tudo. A mulher, que se apresentou como Helena Martins, ouviu com o rosto cada vez mais pálido. Mas ele se chama Manuel, Helena disse confusa. Manuel Costa. É consultor financeiro. É mentira. Beatriz mostrou uma foto antiga no celular. Este é Antônio Ferreira, estelionatário procurado pela polícia. Ele aplicou o mesmo golpe em mim e em pelo menos outras 7 mulheres. Helena levou a mão à boca, os olhos arregalados. Meu Deus, ele... Estávamos falando sobre morarmos juntos. Ele pediu acesso às minhas contas para organizar melhor meus investimentos. Ele vai esvaziar tudo e desaparecer, Beatriz disse com firmeza. Como fez comigo. Helena saiu do toalete cambaleando, Beatriz atrás dela. Quando chegaram ao salão, Helena foi direto até Antônio. Manuel, ela disse, a voz trêmula. Ou devo dizer Antônio. O rosto dele mudou instantaneamente. Os olhos encontraram Beatriz
e por uma fração de segundo ela viu o ódio puro ali. Não sei do que você está falando, ele disse, tentando manter a calma e olhando para Beatriz. Quem é esta mulher? É a mulher que você roubou, Helena respondeu, a voz ficando mais forte. E não vai roubar mais ninguém. Antônio deu um passo para trás, calculando. As pessoas ao redor começaram a perceber o confronto e se aproximaram, curiosas. Você enlouqueceu, ele disse para Helena, mas seus olhos estavam fixos em Beatriz, com um veneno que ela conhecia bem. Não conheço nenhum Antônio, e nunca me envolveria com uma mulher tão sem graça. Foi a deixa que Ronaldo esperava. Ele se posicionou na frente da porta de saída, bloqueando o caminho. Antônio percebeu a armadilha. Empurrou Beatriz com força, fazendo-a cambalear, e correu em direção à saída lateral. Mas Ronaldo foi mais rápido. Segurou o braço de Antônio com força. Solta! Antônio gritou. Não sabe com quem está mexendo? Sei exatamente, Ronaldo respondeu frio. Com um covarde que engana mulheres. Foi então que o Dr. Mendes entrou no salão acompanhado de 2 policiais. Antônio Ferreira? Um dos policiais se aproximou. Está preso. E finalmente, depois de tanto tempo, o fantasma ganhou forma real. E algemas. A justiça não apaga a dor, mas traz de volta a dignidade roubada. O salão do clube havia se transformado em um teatro silencioso. Todas as conversas pararam. Todas as taças ficaram suspensas no ar. Todos os olhos estavam fixos na cena que se desenrolava como um drama em tempo real. Antônio lutava contra o aperto de Ronaldo, tentando se soltar, mas era inútil. Os policiais se aproximaram com passos firmes e o pânico finalmente apareceu no rosto dele. Vocês estão cometendo um erro, ele disse, a voz ainda tentando soar confiante. Meu nome é Manuel Costa, sou consultor financeiro. Essa mulher está me confundindo com outra pessoa. O delegado, que havia chegado logo atrás dos policiais, deu um passo à frente segurando um tablet. Antônio Ferreira, também conhecido como Manuel Costa, Ricardo Almeida e Paulo Mendonça. Ele leu em voz alta. Procurado em 4 estados por estelionato, apropriação indébita e formação de quadrilha. Temos testemunhos de 8 vítimas. A máscara finalmente caiu. Antônio parou de lutar, mas seus olhos buscaram Beatriz com um ódio venenoso. Isso é tudo culpa sua. Ele cuspiu as palavras. Você não consegue superar e fica me perseguindo como uma louca obsessiva. Beatriz sentiu o golpe das palavras, mas dessa vez algo era diferente. Ela não era mais a mulher frágil que ele havia destruído. Ela se aproximou, olhando-o nos olhos pela primeira vez desde que tudo havia desmoronado. Culpa minha, ela repetiu, a voz tremendo, mas não de medo, de raiva contida. Culpa minha que você roubou tudo que eu tinha, que mentiu, que fingiu me amar, que destruiu minha vida. Você era fácil demais, ele respondeu com um sorriso cruel. Carente, desesperada por amor. Foi uma idiota. Uma doceira sem futuro que se apegou ao primeiro homem que deu atenção. Beatriz deu um passo à frente, os punhos cerrados, estendeu a mão e deu um tapa em Antônio. Depois ela se virou, e quando falou, sua voz ecoou pelo salão inteiro. Eu era frágil. Eu acreditei em você porque eu tinha um coração bom o suficiente para ver o bem nas pessoas. E sabe o que isso faz de mim? Humana. Mas sabe o que faz de você? Um monstro. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela continuava. Você não me destruiu, Antônio. Você me testou. E eu passei. Construí um negócio do zero. Paguei todas as dívidas que você me deixou. Encontrei amor verdadeiro. Enquanto você vai passar os próximos anos em uma cela, sendo exatamente o que sempre foi. Um nada. O salão inteiro estava em completo silêncio. Algumas mulheres se emocionaram. Helena se aproximou de Beatriz e segurou sua mão. Obrigada, ela sussurrou. Você me salvou. Antônio tentou uma última cartada. Olhou para a plateia de empresários ricos e importantes. Vocês vão acreditar nessa mulherzinha? Eu sou um respeitado consultor. Tenho clientes importantes. Tinha. O delegado corrigiu, fazendo um sinal para os policiais. Antônio Ferreira, você está preso por estelionato, apropriação,
indébita e outros crimes que serão formalmente acusados. Tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto os policiais colocavam as algemas, Antônio olhou para Beatriz uma última vez. Não havia mais arrogância, apenas desespero. Você vai se arrepender, ele ameaçou. Não. Beatriz respondeu com uma calma surpreendente. A única coisa que eu me arrependo é de ter demorado tanto para ver quem você realmente era. Os policiais o levaram embora. O salão explodiu em murmúrios. Algumas pessoas se aproximaram de Beatriz, oferecendo apoio e admiração por sua coragem. Ronaldo a envolveu em seus braços e foi só então que Beatriz permitiu que suas pernas fraquejassem. Ele a segurou, forte e presente. Acabou. Ele sussurrou em seu ouvido. Você foi incrível. Eu estava com tanto medo, ela confessou, tremendo. Mas você o enfrentou mesmo assim. Isso é o que te faz corajosa. Helena se aproximou novamente, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não sei como te agradecer, ela disse. Se você não tivesse me avisado, eu teria perdido tudo. Você teria sobrevivido, Beatriz respondeu, pegando as mãos dela. Como eu sobrevivi? Como todas nós sobrevivemos. Somos mais fortes do que eles pensam. O Dr. Mendes se aproximou com um bloco de notas. Beatriz, vou precisar de seu depoimento formal amanhã, mas quero que saiba. Com todas as vítimas se apresentando, ele vai pegar uma sentença pesada. Muito pesada. Beatriz assentiu, sentindo um peso imenso sendo erguido de seus ombros. Não era apenas sobre ela. Era sobre todas as mulheres que Antônio havia machucado. E finalmente, ele pagaria. Quando estavam saindo do clube, Beatriz parou na porta e olhou para trás uma última vez. Naquele salão, ela havia enfrentado seu maior pesadelo e vencido. No carro, Ronaldo dirigia em silêncio, a mão livre entrelaçada na dela. Beatriz olhava pela janela, vendo a cidade passar em um borrão de luzes. Sabe o que é mais engraçado? Ela disse de repente. Ele disse que eu era sem graça, que nunca me envolveria comigo. Ele é um idiota, Ronaldo respondeu imediatamente. Não. Beatriz sorriu pela primeira vez. Ele está certo. Eu sou sem graça. Sou simples, comum, uma doceira que acorda às 4 da manhã para trabalhar. E sabe de uma coisa? Eu amo ser assim, porque tudo que eu tenho, eu conquistei com honra. Ronaldo parou o carro, virou-se para ela e segurou seu rosto com as duas mãos. Você é extraordinária, ele disse, os olhos brilhando. E eu tenho muito orgulho de você. Às vezes, a maior vitória não é destruir quem nos machucou. É mostrar que eles nunca tiveram o poder de nos destruir de verdade. 3 semanas haviam passado desde a prisão de Antônio. O julgamento estava marcado e Beatriz seria uma das principais testemunhas. Mas estranhamente ela não sentia mais medo. Sentia paz. Era um domingo ensolarado quando Beatriz se sentou na varanda da casa de Sônia. Beatriz sorriu, olhando para a xícara fumegante. Sabe, Sô, ela começou. Eu fico pensando. Se o Antônio não tivesse feito o que fez, eu nunca teria começado esse negócio. Nunca teria descoberto minha força. Nunca teria conhecido o Ronaldo. Não dá para agradecer ao idiota, Sônia rebateu imediatamente. Não estou agradecendo a ele, Beatriz riu. Estou agradecendo a mim mesma, por não ter desistido quando tudo parecia impossível. Naquela tarde, Ronaldo passou para buscá-la. Ele havia planejado algo especial, mas se recusava a dizer o quê. É surpresa. Era tudo que ele dizia, com um sorriso misterioso. Eles dirigiram por quase 1 hora até chegarem a uma praia tranquila, quase deserta. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Lembra do nosso primeiro jantar? Ronaldo perguntou enquanto caminhavam pela areia. Você me disse que não era boa em relacionamentos, que estava quebrada demais. Lembro, Beatriz respondeu constrangida com a lembrança. Eu te disse que ia esperar, que tinha paciência. Ele parou de caminhar e se virou para encará-la. E eu esperei. Vi você se reconstruir pedaço por pedaço. Vi você enfrentar seus medos. Vi você se tornar a mulher incrível que sempre foi, mas que não conseguia ver. Beatriz sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente no jeito que ele a olhava. Ronaldo, deixa eu terminar, ele pediu.
nervoso de um jeito que ela nunca havia visto. Bia, você me ensinou que força não é nunca cair. É levantar cada vez que cai. Você me ensinou que amor não é perfeição. É escolher ficar mesmo quando é difícil. Ele se ajoelhou na areia. Beatriz levou as mãos à boca, lágrimas já escorrendo. Beatriz Santos. Ele abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel simples, mas lindo. Você quer construir o resto da vida comigo? Quer me dar a honra de ser meu para sempre? O mundo pareceu parar. O barulho das ondas, o vento, tudo ficou distante. Só existia aquele momento, aquele homem ajoelhado na areia, aquele amor genuíno nos olhos dele. Sim, ela sussurrou, e então repetiu mais alto, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. Ronaldo colocou o anel em seu dedo e se levantou, girando-a no ar antes de beijá-la com uma intensidade que falava mais que 1000 palavras. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Obrigado por me deixar fazer parte da sua história, ele disse baixinho. Obrigada por esperar eu me encontrar. Ela respondeu. Eles se sentaram na areia, observando o sol se pôr completamente. Beatriz olhou para o anel em seu dedo, tão diferente do futuro que ela havia imaginado com Antônio. Aquele era falso, construído em mentiras. Este era real, construído em verdade. Na segunda-feira, Beatriz acordou cedo, como sempre. Mas dessa vez, não era por obrigação. Era porque amava o que fazia. Na cozinha, Sônia quase desmaiou ao ver o anel. Meu Deus, ele pediu? Você aceitou? Claro que aceitou! As duas pularam e gritaram como adolescentes. Joana e as outras funcionárias se juntaram à comemoração. Vocês vão fazer o bolo do casamento, né? Uma delas perguntou. Óbvio, Beatriz respondeu. Vai ser o melhor bolo que já fizemos. Naquela tarde, ela precisou ir à delegacia para mais um depoimento. Mas dessa vez, foi diferente. Ela não estava mais com medo. Estava em paz. O delegado a recebeu com um sorriso. Tenho boas notícias, ele disse. Com todas as evidências e depoimentos, Antônio pegou 15 anos, sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 8. Beatriz sentiu um alívio imenso. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Era sobre garantir que ele não machucasse mais ninguém. E as outras vítimas? Ela perguntou. Todas foram ressarcidas através dos bens que conseguimos recuperar. E algumas, como a senhora Helena Martins, estão criando uma rede de apoio para mulheres que passaram por golpes semelhantes. Beatriz sorriu. De tanta dor, algo bom estava nascendo. Quando saiu da delegacia, Ronaldo estava esperando encostado no carro, com aquele sorriso que derretia seu coração. Então? Ele perguntou. Acabou, ela respondeu. De verdade, acabou. Ele a puxou para um abraço apertado. Agora começa a nossa história, ele sussurrou. Naquela noite, deitada ao lado de Ronaldo, Beatriz olhou para o teto e pensou em tudo. Pensou na mulher que foi, frágil, ingênua, apaixonada pela ideia de amor. Pensou na mulher que se tornou forte, independente, dona de sua própria história. Um ano depois, o sol de outono entrava suave pela janela da confeitaria. Beatriz ajustou o avental, agora bordado com o logo Doces que Curam, e sorriu ao observar o movimento. Mais 2 fornadas saindo. Sônia gritou da cozinha, animada como sempre. A sociedade entre as duas havia se solidificado de forma linda. Sônia cuidava da produção e do operacional, enquanto Beatriz gerenciava o atendimento e criava novas receitas. Juntas, elas haviam transformado um sonho impossível em realidade palpável. A confeitaria agora ocupava um ponto comercial amplo, com vitrines de vidro que exibiam bolos, tortas e doces que pareciam obras de arte. Tinham 8 funcionárias fixas e uma lista de espera de 2 meses para encomendas especiais. O sino da porta tocou e Beatriz ergueu os olhos. Ronaldo entrou com um buquê de margaridas, sua tradição semanal desde que começaram a namorar. Para a mulher mais linda do mundo, ele disse, depositando um beijo suave em seus lábios por cima do balcão. Você vai me deixar mal acostumada, ela brincou, mas seus olhos brilhavam. É exatamente essa a ideia, ele piscou.
O casamento havia sido 6 meses atrás. Uma cerimônia simples, íntima, com apenas família próxima e amigos queridos. Beatriz usou um vestido simples, mas elegante, segurou um buquê de margaridas e chorou durante os votos. Ronaldo prometeu amá-la nos dias bons e nos ruins, e ela prometeu nunca mais duvidar de seu próprio valor. A lua de mel foi em uma praia tranquila, onde passaram 2 semanas desconectados do mundo, apenas vivendo o presente. Agora moravam juntos em uma casa aconchegante nos arredores da cidade. Nem muito luxuosa, nem muito simples. Era perfeita para eles. Como foi na consulta hoje? Ronaldo perguntou, os olhos atentos. Beatriz sorriu, aquele sorriso que guardava segredos felizes. Venha aqui. Ela pegou a mão dele e o puxou para os fundos da confeitaria, longe dos olhares curiosos das clientes. Do bolso do avental, tirou uma pequena foto em preto e branco. Ronaldo pegou, confuso no início, até que compreendeu o que estava vendo. Seus olhos se arregalaram. Bia, isso é 10 semanas, ela sussurrou, lágrimas escorrendo. Vamos ter um bebê. Ronaldo ficou paralisado por um segundo. Então pegou Beatriz nos braços e a girou no ar, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos ser pais, ele exclamou. Meu Deus, vamos ser pais. Sônia apareceu correndo da cozinha. O que está acontecendo aqui? Por que esses gritos? Beatriz mostrou a foto e Sônia soltou um grito ainda mais alto. Um bebê! Eu vou ser tia! Ela abraçou a amiga com força. Ah, Bia, você merece tanta felicidade. O resto do dia foi uma celebração. As funcionárias fizeram questão de preparar um bolo surpresa. Clientes que ouviram a notícia voltaram mais tarde com presentes. A confeitaria se encheu de amor e alegria. À noite, em casa, Ronaldo e Beatriz se sentaram no sofá, as mãos entrelaçadas sobre a barriga ainda plana dela. Lembra quando nos conhecemos no elevador? Ronaldo perguntou suavemente. Você estava tão triste, tão perdida. Eu estava destruída, Beatriz corrigiu. Achava que nunca mais seria feliz. E olha onde estamos agora. Beatriz olhou ao redor. A casa cheia de plantas que ela mesma cuidava. As fotos de momentos felizes nas paredes. O anel no dedo. O bebê crescendo dentro dela. O negócio próspero. A amizade inabalável com Sônia. Às vezes ainda parece um sonho, ela confessou. Tenho medo de acordar e descobrir que nada disso é real. É real. Ronaldo beijou sua testa. Tudo isso é real porque você lutou por isso. Cada pedacinho dessa felicidade você conquistou. Naquela noite antes de dormir, Beatriz pensou em Antônio pela última vez. Não com raiva ou mágoa, mas com indiferença. Ele estava cumprindo sua pena, pagando por seus crimes. E ela estava vivendo a vida que merecia. Helena Martins, a mulher que Beatriz havia salvado na festa, se tornara uma amiga próxima. Juntas, haviam criado um projeto que oferecia apoio jurídico e emocional para vítimas de estelionato sentimental. Já haviam ajudado mais de 20 mulheres a reconstruir suas vidas. Do trauma, nasceu propósito. Da dor, nasceu missão. Beatriz colocou a mão sobre a barriga e sussurrou para o bebê que ainda nem conseguia ouvi-la. E é isso que eu quero te dar todos os dias da sua vida. Esperança de que coisas boas ainda podem acontecer, mesmo depois de tudo parecer perdido. Ronaldo, já quase dormindo, apertou a mão dela. Te amo, ele murmurou. E ali, naquela casa simples, mas cheia de amor, Beatriz finalmente fechou o último capítulo de sua antiga vida e abriu o primeiro de uma história completamente nova. Fim. Lembre-se, para você que está lendo esta história, se a vida te derrubou, lembre-se de que cair não é o fim. É apenas o começo da sua história de superação. Você é mais forte do que imagina e merece toda a felicidade do mundo. Jamais desista. O melhor ainda está por vir. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.